Se a cada sociedade que historicamente se determina e se diferencia das outras que lhe sucedem na diacronia dos processos econômicos, sociais e políticos, vai corresponder um sistema de direito, a pesquisa tem que ser organizada de modo que ela compreenda como esse processo se faz na história e como ela se processa no contemporâneo, no contínuo, no que está acontecendo no aqui e no agora. Porque o movimento é incessante. A gente o avalia em perspectiva porque dá para ver nessa perspectiva o desenrolar das mudanças na história. Quando a gente é contemporâneo do movimento, a gente não percebe o que está acontecendo, a não ser que exercite a capacidade analítica do olhar de esclarecimento, do olhar da pesquisa. Mas se isso é procedente, eu diria assim que a pesquisa, se, do ponto de vista epistemológico, ela é essa atribuição de desentranhar os sentidos, do ponto de vista empírico, ela é o estudo e análise das interrelações que se estabelecerão entre direito e sociedade. E isso a gente pode fazer em dois níveis. No primeiro nível, no índice próprio das interrelações entre o direito, como ele se positiva, como ele se materializa, como ele se manifesta. Hoje a gente diria sistema de legalidade. No passado a gente diria sistema de moralidade, os sistemas éticos, os sistemas teológicos e a sociedade propriamente dita. E um outro nível é o nível próprio das interrelações entre os valores, os fundamentos, as representações simbólicas, que hoje a gente diria sistema de legitimidade, o que fundamenta a validade desses valores, e a sociedade. Então, se esse é o estudo, o principal problema que a gente tem que se defrontar do ponto de vista do estudo e da pesquisa é como é que se desenvolvem as interconexões a partir da compreensão que a gente tem do que é o sistema social e o direito que lhe corresponda. Nesse livro, Sociologia Jurídica, Condições Sociais e Possibilidades Teóricas, eu tenho um texto no qual trabalho essas interconexões e me valho para discutir esse texto de um autor espanhol de filosofia e sociologia do direito, que se chama Elias Dias. E Elias Dias, ele sugere uma estrutura classificatória dos sistemas e seus respectivos modos de caracterizar o jurídico. Então, o Elias Dias, deixa eu ver aqui se localizo o texto de referência, ele alude, está na página 26 do livro, né? Que na continuidade histórica e na análise tipológica das sociedades globais, ele alude às sociedades globais porque, ainda que em algum momento a gente possa considerar que a estrutura não é mais global, no momento da classificação era. Assim, por exemplo, uma sociedade antiga tribal, hoje é residual, mas no momento histórico da sua emergência sociológica, ela é universal. Como há pouco falei da Bíblia, e ela alude a um tempo em que todas as estruturas sociais no globo eram tribais. Portanto, a representação de um sistema global de direito, que é o sistema das sociedades tribais, que Elias Dias chama sistema jurídico das sociedades arcaicas, que são sociedades de base mágico-religiosa, né? Por exemplo,
Na Bíblia, Moisés desce da montanha com tábuas de leis, mandamentos, que diz ter recebido de um comando sobrenatural. Então, o fundamento é mágico, é mítico, é religioso. A resultante é funcional. Ele cria normas para as tribos que ele organizava. Na leitura bíblica, as 12 tribos de Israel que vão formar o povo de Deus, né? Que vão formar a aliança de uma raiz civilizatória. Então, Elias Dias, com essa característica, distingue os sistemas jurídicos das sociedades arcaicas de base mágico-religiosa, os sistemas jurídicos das sociedades homogeneizadas pelo princípio teocrático carismático, que são as sociedades que já se organizam politicamente de forma mais extensa, com uma divisão do trabalho social mais complexa, não é só trabalho sexual, mas é trabalho de funcionários, de sacerdotes, de administradores, José, administrador do reino do Egito, né? E que a unidade política é feita pelo carisma de alguém ungido ou pela divindade, ou sendo a própria divindade, ou, todavia, apoiado pelas estruturas funcionais desse sistema de poder, né? Os exércitos, né? Então, as sociedades de teocráticos carismáticas que caracterizam a formação dos primeiros grandes reinos, das primeiras grandes forças políticas, né, da história, sobretudo ocidental. Estamos falando muito da história ocidental. Fora do Ocidente, há outras características. Ele fala também de um sistema jurídico relativamente racionalizado, próprio das sociedades patriarcais, ou de preeminência do grupo doméstico político, que é ali o que vai ser a antiguidade pré-feudal, com características poderosas do ponto de vista organizativo dos impérios, o mais presente na nossa concepção é o Império Romano, né? Mas que tem como núcleo político do poder o patriarcado, a família. Vocês viram o filme Gladiador. Lá vocês veem, por exemplo, que o imperador Marco Aurélio quer adotar o general Máximo para ser seu sucessor, contra o interesse do seu filho sanguíneo Cômodo, que afinal... Então, como eu dizia a vocês, no filme vem o imperador Marco Aurélio querer fazer seu sucessor, o general Máximo, contra o interesse de seu filho sanguíneo Cômodo, que depois, historicamente, vai ser efetivamente o imperador, rompendo com um procedimento que, a considerar Marco Aurélio, tinha caracterizado toda uma dinastia, chamada dinastia dos Antoninos, que nos mostra, por exemplo, na história romana, dentro desse modelo patriarcal doméstico, né, que a família que é o núcleo político do poder. Então, Nerva adota Trajano para que Trajano seja imperador. Trajano adota Adriano. Adriano adota Antonino. Antonino adota Marco Aurélio, que no filme queria adotar Máximo, mas acaba sendo sucedido pelo seu filho sanguíneo. Por conseguinte, ou por agnação, ou por cognação, por sanguinidade, ou por afinidade, a família que não é só um núcleo de colateralidade, é uma estrutura política que envolve um conjunto de sujeitos que formam o seu contexto, né? E que também envolve, enquanto tal, um conjunto de símbolos. Quem lê o livro de Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, vai ver que toda a estrutura simbólica é assentada na noção de família.
os deuses são lares, são deuses domésticos. No filme vocês veem que Máximo pegava a sacolinha de esculturinhas dele e rezava para os ancestrais, né? Só depois é que vão colocar deuses abstratos que fazem parte de um outro universo simbólico, mas que vão caracterizar o sistema romano, por exemplo, como um sistema do patriciado, daí o patriarcal, né, que envolve estabelecer o poder político a partir do núcleo familiar. Então, a unidade, por isso que o filósofo Hegel marca o desenvolvimento histórico por essas características. Ele toma as noções de família, de sociedade civil mais ampla, até chegar a Estado, para dizer que é por essas mediações que o espírito se realiza na história, né? Então, a gente precisa entender esses fenômenos, né? E entender que essas referências explicam os processos políticos e não são apenas ilustrações de valor retórico. Elas têm significado explicativo. Então, é aí que aqui o conceito de preeminência do grupo doméstico político vai caracterizar uma das estruturas de formação de sistema de sociedade, né, que tinha como núcleo o patriciado, os patrícios, os que faziam parte das famílias. Depois ele fala do sistema jurídico fortemente racionalizado, próprios das sociedades unificadas pelo predomínio da sociedade-estado ou do império, que são as estruturas que vão anteceder a quebra dos impérios do feudalismo. Depois ele vai falar do sistema jurídico semi-racionalizado com resíduos místicos baseados na predominância da igreja no contexto medieval feudal, que é a fragmentação desse processo, mas aí já com um núcleo ideológico forte, que é a igreja católica na Europa, né? Lembrem que os papas ungiam os imperadores. Quem já entrou no Museu d'Orsay, em Paris, vai ver o quadro em que Napoleão toma da mão do Papa a coroa e ele mesmo se coroa. Depois vai falar de um sistema jurídico das sociedades unificadas pela preeminência do Estado territorial e pela autonomia da vontade individual, o que mostra que a ideia de Estado como correlativo de social é uma ideia recente e moderna. Antes da modernidade, não existia Estado. A própria palavra não existia. Quando ela era enunciada, era no sentido de condição, estado de sociedade, estado de natureza. Como sentido político, vai aparecer com Maquiavel, pela primeira vez, mostrando esse processo de racionalidade política que vai conferir uma centralidade de poder burocrático, que depois Weber vai chamar de racionalidade burocrático-legal e científica, para caracterizar a racionalidade moderna e o Estado moderno. E depois vai falar de um sistema contemporâneo em transição, com tendências para a democracia pluralista ou para o totalitarismo. São fenômenos que a gente está assistindo contemporaneamente, mesmo em nosso país, essa tensão entre o democrático e o totalitário. Bom, só quero que retenham isso para efeito de compreender a dinâmica do processo. Um outro grande escritor francês, René Davy, escreveu um livro importantíssimo chamado Sistemas de Direito Contemporâneo, em que ele vai propor outros modelos de classificação, levando em conta alguns critérios, que são critérios de inteligibilidade, tais como aqueles lá atrás da biblioteca ou do Empório Celestial, né? René Davy fala de sistemas contemporâneos, logo são atuais e não antigos, embora o atual seja também a realização do antigo que se desenvolve constitutivamente naquilo que se atualiza. E ele utiliza uma metáfora dos sistemas de família, que é uma unidade relevante para designar as expressões do social, né? São metáforas, né, para compreender o movimento do social. E ele fala de grandes famílias de direito contemporâneo em que ele, para trabalhar, utiliza alguns critérios. A formação histórica do sistema, como ele se origina e como ele se desenvolve,
o modo como nele se determina a regra do direito, o modo como no seu interior orgânico se classificam os institutos que formam o conjunto do jurídico estruturado num grande ordenamento, e a maneira como esse sistema se expande e é recepcionado para além do seu espaço originário de formação histórica, né? A partir daí, ele caracteriza grandes sistemas. Ele fala de um sistema romano-germânico, que tem a ver com a conjugação da experiência do que se vivenciou durante a formação do Império da República Romanos, na Idade Antiga, e como depois, na Idade Média, isso foi assimilado pelos glosadores e pelos eruditos das universidades europeias em formação ali pelo século XII, século XIII. Né? Daí que é romano, porque é inspirado na lógica, na organicidade do que os romanos elaboraram como consolidação da normatividade, que antes era costumeira e depois se tornou mais legislativa, né? E como o pensamento intelectual das universidades em formação na Europa trabalharam isso para se ajustar às transições do tempo em que eles estavam discutindo os novos modos de constituição do poder político na Europa. Ele vai falar de um sistema de common law, que tem a ver com a configuração entre aquilo que é tradição e regulação administrativa, que é o modelo inglês, anglo-saxônico, juntando as tradições dos saxões, os povos tradicionais da Grande Albion, e como ali a ciência vai trabalhar as estruturas normativas integradas das tradições com os novos hábitos, os novos valores dos normandos, né? Ele vai falar de um sistema socialista, alusão ao fato de que, a partir das grandes revoluções proletárias, camponesas e operárias do século XX, o jurídico entrou como referência ao reconhecimento das reivindicações de subjetividade emancipada do social mobilizado, né? Então, os sistemas socialistas. Ele vai falar dos sistemas teocráticos, que, ainda que na primeira classificação de Elias Dias pareçam ser estruturas do passado, estão presentes em grandes complexidades políticas do presente, o islamismo, o judaísmo, né? E como a gente está assistindo no Brasil hoje, um incremento do que a gente chama o neopentecostalismo, né? Então, o René Davy classifica esses sistemas que estão aí presentes, eles estão trabalhando em várias dimensões e que neles muito do jurídico é configurado pela tensão entre o tradicional e o científico, entre o teológico e o mundano, né? Por exemplo, até ali as proximidades do século XX, na Europa se debatia se o direito era tradição, se o direito era costume, se a sua característica era ser consuetudinário ou se ele era legislativo. A grande polêmica entre dois alemães com nomes franceses, Savigny e Thibaut, era a polêmica entre codificar e não codificar, né? Porque era a tensão política entre o feudal, a pluralidade de centros de poder, e a formação política unificada que estava na base da constituição de um ente político novo, centralizador do poder, que é o Estado, que vai reivindicar exatamente dupla função monopolizável, a função do poder político e a função da jurisdição. Quer dizer, de poder dizer todo o direito e de poder exercer todo o poder que se sobrepõe a qualquer outro tipo de poder que possa estar presente no campo social, seja de um soberano que se sobrepõe aos seus equivalentes, os principados, os feudos, seja do Estado em relação à Igreja, né? Então, essas características
define os sistemas e em cada um deles a configuração das regras vai se dar na configuração também dessas relações a que eu me referi antes. Por exemplo, no sistema romano-germânico, a configuração dos costumes vai cedendo lugar à técnica da legislação. No sistema anglo-saxão, a legislação é subordinada aos costumes. Então, o modo de produzir o direito é pela criação de um precedente judicial que um operador funcional identifica como normativo. No sistema romano-germânico, é a vontade do legislador que subordina as formas normativas existentes. Por exemplo, no Brasil, quando entra em vigor o primeiro Código Civil, que é de 1917, o último artigo vai dizer: esse código entra em vigor, revogadas tais e tais normas e os costumes. Ou seja, é uma pretensão racional e política de que o sistema de direito substitua o outro. Então, nesse processo, eu acho que vocês poderiam reter três grandes perspectivas que vocês não podem perder de vista no trabalho da pesquisa jurídica. E que nós podemos falar que são três grandes reduções que, ao mesmo tempo, abreviam, eliminando a complexidade e, portanto, reduzindo o campo de investigação, mas, ao mesmo tempo, nos ajudam a perceber que ausências são produzidas nesse processo e que o trabalho da pesquisa é exatamente não deixar que a inteligibilidade do real se perca e a gente tem que trabalhar para a emergência do que aí se realiza. São três reduções analíticas que têm a ver com o que a gente toma como característica da modernidade. Uma é de natureza teórica, epistemológica, a redução do conhecimento à ciência. Todo conhecimento pré-moderno é não científico, porque a ciência ainda não se afirmou como legitimação do conhecimento. Galileu, por exemplo, foi sacrificado porque queria fazer isso. Giordano Bruno foi sacrificado porque queria fazer isso. No livro de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, essa situação é demonstrada de maneira metafórica. Então, a pretensão de ser ciência marca a modernidade e a configuração da explicação do conhecimento pela ciência caracteriza as emergências explicativas em todos os campos, inclusive no jurídico. Em outro momento, nós vamos ver com que problemas isso se dá. A segunda redução é a redução política. A gente viu pelas classificações dos sistemas que o social transita, as formas de sociedade se redefinem, se redesignam, né? Mas uma redução importante da modernidade é que, em algum momento, a forma Estado tentou subordinar a forma sociedade. Então, a política, que era uma condição expandida no social de várias formas, nas corporações, nas igrejas, nos grupos de atividades distribuídas na vida social, ela se desloca para o Estado, que despolitiza a sociedade e que sobredetermina a sua lógica na configuração da política legítima. E a terceira redução é do direito, que era plural, era distribuído nas estruturas dessas formas societais e que, com a formação do Estado, passa a ser monopolizado por ele, se transformando num direito legal ou judicial, reduzindo a capacidade de juridicidade dos outros sistemas de direito, inclusive os sistemas morais, né? Então, daí a gente tira duas referências para trabalhar depois. As referências das compreensões do que são os ordenamentos jurídicos como base do nosso estudo de pesquisa. Então, num modelo de unificação, de monopólio de jurisdição, o ordenamento é fechado, é completo, é normativo legal ou jurisprudencial. Se chama monismo jurídico.
E aí a gente vai estudar o jurídico nas expressões funcionais desse sistema, nas leis, nas decisões jurisprudenciais, nas posturas das autoridades administrativas. No segundo, o ordenamento é plural, vários direitos dialogam, se põem em competição, em cooperação, mas representam lógicas diversas do sistema normativo, incluindo o moral. Né? Então, se falam de duas concepções de ordenamento. O monismo, um ordenamento fechado, no qual a lógica do jurídico é toda lógica de poder político, legal, no caso, ou jurisprudencial. Né? Então, é o Estado que cria o direito, pelas leis, pelos códigos. E na outra, no pluralismo, a lógica é de que o social é que produz o direito, ele surge da sociedade, sob condições de regras materiais do agir, dos fatores de poder que se estruturam na sociedade, das relações que vão estabelecer as formas de contrato, de cooperação, de sociabilidade. Né? E o Estado tem um papel seletivo e de reprodução disso, declara algumas dessas formas, mas o direito não se esgota na sua enunciação. Vocês viram eu dizer isso naquele vídeo Direito Achado na Rua. Né? Então, são essas perspectivas que eu acho importante vocês terem em mente para que nos estudos futuros de pesquisa vocês não se enredem em articulações do jurídico que tem uma história, tem uma formação, tem um modo de caracterizar os seus conceitos, as suas noções, de formação de uma comunidade, de se estruturar de uma maneira a formar um paradigma. O professor Eduardo, mais brevemente, vai falar da questão do paradigma, que em grandes linhas filosóficas designam esses modelos, né? Mas no livro do professor Lira, que vocês estudaram, dentro do jurídico, ele fala de dois paradigmas que requerem a nossa atenção problematizadora para não se ideologizar, que é o paradigma do positivismo jurídico e o paradigma do justnaturalismo, que são redutores, ele diz, que têm virtualidades, mas que elas precisam ser trabalhadas, tem complexidades que precisam ser exploradas, mas que sem esse juízo de inteligibilidade a gente embarca nas ideologias e nas pré-compreensões.